Estamos de volta no terceiro bloco do programa Opinião Empresarial, em que discutimos carga tributária. Eu gostaria que agora os participantes da mesa avançassem um pouco nesta questão do pacto federativo. Parece que há aí uma questão política bem árdua para se caminhar para uma equação saudável em relação à carga tributária nacional, uma reforma tributária. Então, pode iniciar, Crócomo, observando esse aspecto aí, como que você vê essa dificuldade de se estabelecer um pacto federativo no Brasil? A questão é histórica, como já foi falado aqui, né? E os interesses, né? Municipais, governo, estado e federação, né? Não se tem uma... A própria guerra fiscal, por exemplo, é complicado, né? Cada estado quer... O município pratica isso, né? Cada um puxa a sardinha para o seu lado, e os interesses. E, inclusive, também tem o lado do servidor público, os trabalhadores, aposentadores. Então, é um jogo de interesses, né? E você se referia também à questão do próprio regime nosso, presidencialista. É presidencialismo a participação de coalizão. De coalizão, quer dizer, você é obrigado para governar, você tem que fazer acordo, e você acaba não tendo um plano, né? Por exemplo, a gente conhece da Alemanha, né, que tem lá existe o governo, não sei se é presidencialista, mas existe, parlamento, existe uma comissão que garante os projetos, né? Então o orçamento é uma coisa, né, sagrada dentro de uma discussão com o povo, né? Eu gosto muito de falar o seguinte: a participação da entidade de baixo para cima seria interessante, né? A nossa questão de tributária deveria vir de baixo para cima. Nós, na verdade, importamos da pior forma possível, entendeu? Então, a discussão, é isso mesmo que a gente estava até comentando aqui, não é? Tem que envolver toda a sociedade. A discussão está invertida. Isso, está invertida, não é? O Luiz tinha comentado essa questão, eu tinha colocado que o gasto do governo para contribuir na renda foi positivo, eu tenho certeza, né, para a criação de emprego. Mas se fez assim, porque na reforma tributária é mais difícil, como distribuição de renda. Se bem que nós temos também destino a estudo. Se você tem uma política séria de distribuição de renda, o país tem que sair um dos piores países, se é o primeiro de imposto, que vocês falaram, um dos piores na distribuição de renda. E como que a gente vai fazer? Estudando e participando. E você tem que começar. Você começou por aí. Agora, acho que está na hora de começar a modernizar e deixar a questão tributária mais transparente. E falar em transparência, Versa, a questão do imposto único. Há um debate que vem lá do período Collor também, né, nos anos 90, inclusive com uma comissão específica para tratar de reforma tributária e que empacou, conforme a coisa foi andando, não deu em nada. Mas o imposto único era uma alternativa apresentada pelos congressistas. Veja só, Romualdo, o que eu vejo o imposto único como uma opção. Mas assim, eu acho que isso é um debate. O que eu acho que precisa mais do que imposto único, mais do que um modelo de imposto, precisa de coragem. Coragem do presidente, coragem do Congresso, eu não sei. Mas talvez quem deve ser um grande personagem dessa história é a sociedade civil organizada. Eu acho que a gente está esperando um presidente que tenha coragem de mexer nesse doce. Nós estamos esperando um Congresso corajoso, nós estamos esperando há muitos anos. Eles fazem alguns adendozinhos, umas mini reformas, e ninguém vai a fundo e trabalha por exemplo, a semana passada, aí, nessa política de protecionismo. Não que esteja errado, talvez tenha que proteger mesmo o Brasil. Só que se tivesse uma política, um custo menor, você não precisava disso, você era competitivo e não precisava de proteção de nada e você ia para o mercado. E com essa política que nós temos, nós vamos ter que voltar no tempo e usar a política
de proteção, aí você vai brigar com a Organização Mundial do Comércio, depois você começa a brigar com China, com os Estados Unidos, aí você vai entrar num grande círculo vicioso que é um perde-perde. Então eu vejo isso, eu vejo que nós, da sociedade civil organizada, as universidades, a população tem que ir para o debate. Nós temos que debater, nós temos que ser mais competitivos. Essa eu acho que é a nossa missão, e isso que a gente está fazendo aqui é um início disso. Eu acho que isso fica uma onda. O apitaço da semana passada faz parte, que foi aí todas as cidades do estado de São Paulo, e a indústria também falando muito disso. Nós temos que falar e fazer com que nós temos que ser corajosos, já que os governantes aí eles têm outros interesses e às vezes não querem mexer nessa cumbuca. Luiz Carlos, a questão também pode ser de sistema de governo. Falamos aí num presidencialismo coalizal. Talvez, se os arranjos não fossem tão complexos assim, haveria a possibilidade de um grupo, uma direção, sabe, um núcleo de estudo, propor algo mais viável. Você acredita nessa possibilidade de mudança de regime? Ou nós estamos, talvez, diante de um governo ideológico que também não queira mexer com esse aspecto tão sério para a economia nacional? O Chico colocou uma coisa aí nas falas dele que eu achei interessante. Todas as colocações, ela converge por um detalhe importante que o Tarcísio colocou sobre a questão de que os governos estaduais também precisavam ter boa vontade para fazer reforma. O Jorginho colocou aí sobre a questão do país ter uma estrutura de mercado, de produção. Eu entendo o seguinte, aproveitando tudo isso aí, eu colocaria da seguinte forma: nós precisamos de estadista. Que está em falta no mundo. Porque o que acontece? Quando ele é governador, ele quer que seja de uma forma, porque ele está vendo como governador. Depois, quando ele é presidente, ele vê de outra forma porque ele é presidente. Se ele for prefeito, ele vê de outra forma como prefeito. O que nós precisamos pensar é o país, a nação. Nós temos que pensar no bem-estar da nação. O que é melhor para o povo. Agora, bom, nós temos uma reforma tributária que vai estimular a produção através de disponibilizar para a população que consome menos produtos, mas com valor menor, mais competitivo, e que possa ele ter acesso. Aí você tem produção você tem necessidade de contratar mais, porque aumentou a produção, você aumenta a renda e aumenta o mercado e aí vem um ciclo vitorioso. E aumenta a arrecadação do governo. Sem dúvida. O que acontece é o seguinte: se tributa demais, se coloca em juros altíssimos e você acaba criando um Estado pesado, difícil de estimular a produtividade. E depois tem outro detalhe, que o Chico colocou, ele não tem educação suficiente para que, a hora que o país precise de mais técnicos, de mão de obra especializada, não tem. O que está acontecendo hoje? Pleno emprego, o próximo disso, e não tem mão de obra para a expansão do país. Por quê? Porque se não investe em educação. Aí você pega o índice nosso de educação, é terrível. Então, nós precisamos ter uma forma de arrecadar mais simples, com menos impostos diferenciados, para que a empresa não fique, até porque quando você tem muitos impostos, muita legislação para seguir, a possibilidade de você cometer um erro na hora de preencher as guias, ou na hora de você preparar toda essa documentação, porque ela é complicada, ela é complexa, não é fácil cumprir tudo isso, é difícil e cara, e depois você pode cometer algum erro de informação e aí você vai ser autuado por isso. Faça as coisas simples, porque então você está pensando num país, uma nação. Eu vejo hoje que o partido político pensa no poder dele, o político, muitas vezes, ele não quer fazer a reforma tributária, porque naquele momento ele está num cargo. Se ele estiver no outro, amanhã ele age de forma diferente. Nós precisamos de estadista, nós precisamos pensar na nação. Tarcísio, esse estadista, ele nasce como? Né? E porque, de fato, nós temos ainda o conflito entre os entes da federação. Isso está colocado.
Eu entendo que a quantidade de partidos dificulta bastante também. Eu acho que devia ter 2 partidos só, que facilitaria muito as decisões. Eu acho que deveria ter um que manda, que ganha pela eleição, e outro que fiscaliza. Eu acho que a quantidade de partidos aí que gera o poder que cada um tem que ter. Isso hoje ele é oposição, amanhã muda o negócio, ele vota diferente. Isso passa então por uma reforma política. Devia ser uma reforma política nessa base. Que também não seja do Nobel, bem observado. Mas facilitaria muito as decisões. Encerramos mais um Opinião Empresarial. Se você quiser dar a sua opinião ou sugestão, entre no site acip.com.br ou cimesp.com.br. E até o próximo programa.